A Kessia pergunta se. Ela diz o seguinte: se os evangelhos não levam os nomes dos autores reais, mas sim de autores a quem esses textos foram atribuídos posteriormente, por que que eles receberam esses nomes e por que que esses nomes permanecem até hoje? Né, então a Kessia já está partindo aqui de uma discussão que já foi feita em outros momentos, em outras lives, que é de que os evangelhos, o texto dos evangelhos em si, que a gente tem hoje de Mateus a João, não levam o nome do autor. Os manuscritos que a gente tem que levam, que mostram o nome do autor, são manuscritos já tardios. A gente não tem um manuscrito completo que não leve também, né? É importante dizer isso. Mas quando a gente começa a encontrar o nome do autor nos manuscritos, isso já é tardio e é muito improvável que os autores sejam de fato esses autores que estão com o nome no título. Né? Então, primeiro, se Mateus fosse escrever, Mateus, um discípulo de Jesus, fosse escrever um evangelho, o habitual nas convenções de escrita da época, e acho que seria natural hoje também, seria ele dizer que foi um discípulo de Jesus. Que aquelas palavras que ele está trazendo são coisas que ele ouviu quando esteve com Jesus. E isso daria uma autoridade para aquele texto muito forte. E o texto não faz isso. Nem Mateus faz isso, nem Marcos faz, nem Lucas faz, nem João faz. João tem uma pista que diz assim que foi escrito que aquelas informações vêm do discípulo amado, que parece uma referência indireta a João, mas nós as registramos e damos testemunho disso, que é fiel, etc e tal. Então, no final do texto, há uma pista de que quem escreve é uma comunidade baseada, supostamente, pode ser, pode não ser, nas memórias do discípulo João, do apóstolo João. Mas beleza. Então, no corpo do texto, a gente não tem a autoria. Então eu falei que é improvável, primeiro, porque os autores não se colocam no texto, quando isso daria uma autoridade gigante para o texto, e eles deixam de fazer. Muito estranho que isso fosse feito. Beleza, primeira coisa. Segunda coisa, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são muito parecidos em algumas partes. Né? Isso é o chamado problema sinótico. Depois a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso. Mas o que é o problema sinótico? É que esses textos, esses três evangelhos, eles contam várias histórias que são a mesma história. Só que eles contam essas histórias com algumas diferenças, o que seria ok, baseado se são tradições orais, são testemunhos de. Como é que se fala isso? Testemunhos oculares, né? Se são textos produzidos por testemunhos oculares, é normal que as pessoas que os relatos tenham divergências. É o que se espera, inclusive. Mas no caso de Mateus, Marcos, Lucas e João, tem algumas passagens que são idênticas palavra por palavra. E não são as palavras de Jesus apenas, mas a moldura do texto também, uma introdução a uma história, são idênticas palavra por palavra. Isso é um indicativo fortíssimo, eu diria até assim, inquestionável, de que há uma dependência textual entre esses evangelhos. O que eu quero dizer? Que não são três pessoas contando a mesma história. São pessoas que tiveram acesso à mesma documentação escrita. E isso é mapeável ali. Depois procurem problema sinótico no Google, que vocês vão encontrar essa discussão. Então, assim, é altamente improvável, eu diria assim, impossível, para não precisar, né, 99,9% de improbabilidade, de que os evangelhos sejam produções resultado de testemunhas oculares, depoimentos de testemunhas oculares. Então, qualquer pessoa que estivesse em condição de ser testemunha ocular daquela situação está excluída da autoria dos evangelhos. Lucas não é uma testemunha ocular, então ele poderia sobrar, né, porque ele era uma pessoa que acompanhava Paulo, o evangelho que é atribuído a Lucas. Só que, de novo, né, ele não fala, Lucas não fala sobre Paulo, não fala assim, isso aí eu aprendi com Paulo, isso aí Paulo confirma, que seria muito útil também para ele confirmar a autoridade do que ele escreve. Então, assim, é muito improvável que os evangelhos tenham sido escritos pelas pessoas aos quais eles foram atribuídos, né, cuja autoria foi atribuída a essas pessoas depois. Agora, por que esses nomes sobram? Por que a gente tem esses nomes? Esses nomes se estabeleceram por tradição a partir do segundo século, aparentemente, porque Eusébio de Cesareia, no quarto século, já fala de evangelhos que são atribuídos a Mateus, que são atribuídos a Lucas, e que é atribuído a. Eu não sei, acho que o Eusébio chega a falar dos quatro. E em alguns casos ele atribui essa. Ele fala que Pápias de Herápolis, que é um cristão ali da virada do primeiro para o segundo século, já registra
algumas autorias tradicionais para esses evangelhos. Só que, por exemplo, Pápias de Herápolis fala que há um evangelho escrito por Mateus, que foi escrito originalmente em hebraico que pode significar aramaico também, porque nesse contexto as pessoas usavam a palavra hebraico para se referir ao aramaico também em algumas situações. Então, o Eusébio, o Pápias de Herápolis, pode estar falando que o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente em hebraico ou aramaico, só que ele diz, e o texto original de Mateus não dá nenhum indício disso, mas o Pápias de Herápolis diz, o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente em grego, provavelmente, né? Mas o Pápias de Herápolis diz assim, que há um evangelho, um texto de ditos de Jesus atribuído a Mateus. Um evangelho de ditos, né, um texto de ditos de Jesus, seria algo parecido com o que a gente encontra no evangelho de Tomé, que não são histórias contadas, narrativas, mas são frases de Jesus, é uma coletânea de coisas que Jesus falou. E o Evangelho de Mateus não é isso. O Evangelho de Mateus é um evangelho, uma biografia, né? Não exatamente uma biografia no sentido moderno, mas uma biografia antiga sobre Jesus interessada em comunicar o conteúdo evangélico, que é a anunciação da vinda iminente do reino de Deus, ou do reino dos céus, como Mateus chama, né? Enfim, então, mas depois isso acaba se estabelecendo, ali, as autoridades cristãs, a partir do segundo século mesmo, parecem ter já atribuído essas autorias a esses evangelhos. Mas é isso, né? Pela crítica textual que se pode fazer hoje desses textos, a autenticidade dessa autoria é praticamente impossível. O Zalmir mandou uma contribuição e falou: Boa noite, professor. Por que supor que os evangelhos se baseiam uns nos outros por conta da similaridade, em vez de considerar que tal semelhança seja porque os autores presenciaram os mesmos fatos? Ótima pergunta. E eu acho que eu respondi em parte isso na primeira fala sobre esse tema, né, do problema sinótico, que é que não é uma questão simplesmente de três pessoas falando a mesma coisa. São três pessoas, em vários momentos, falando exatamente as mesmas palavras. É como se alguém perguntasse para mim assim. é, deixa eu, deixa eu, deixa eu perguntar vou perguntar aqui um negócio pro chat GPT. Tô perguntando aqui pro chat, tô pedindo pro chat GPT descrever um hipopótamo em detalhes. E aí ele diz o seguinte: claro, o hipopótamo, cujo nome científico é Hippopotamus amphibius, é um mamífero grande, principalmente aquático, nativo das regiões da África subsaariana. Eles são conhecidos por seu corpo robusto, quase em forma de barril, que é surpreendentemente adaptado tanto para a vida na terra quanto na água. Aí ele fala, vai estar falando mais. Mas aí é como se eu perguntasse assim: eu levo três pessoas num zoológico, e aí as três batem o olho no hipopótamo e voltam para casa. Quando elas voltam para casa, eu pergunto assim: eu pergunto para uma primeiro. Eu isolo essas pessoas, separo uma, pergunto para ela assim: descreva o hipopótamo. Aí ela vai falar o seguinte: é um mamífero grande, principalmente aquático, nativo das regiões da África subsaariana. Eles são conhecidos por seu corpo robusto, quase em forma de barril, que é surpreendentemente adaptado tanto para a vida na terra quanto na água. Aí eu chamo, mando essa pessoa embora e chamo outra. Aí eu pergunto: o que você achou do hipopótamo? Descreva o hipopótamo para mim. Aí ela vai responder: é um mamífero grande, principalmente aquático, nativo das regiões da África subsaariana. Eles são conhecidos por seu corpo robusto, quase em forma de barril, que é surpreendentemente adaptado tanto para a vida em terra quanto na água. Entendeu o que eu quero dizer, né? Se isso acontecesse, a pessoa que está fazendo as perguntas ia ficar. Qual que seria? O que passaria na cabeça da pessoa que está fazendo a pergunta? Eles conversaram. E mais, eles não conversaram em chegar à mesma opinião simplesmente. Eles conversaram e decoraram o mesmo texto. E é o que acontece muitas vezes entre os evangelhos. Então, esse é um dos argumentos. Há muitos outros argumentos para a questão da dependência textual entre os evangelhos sinóticos, que eu posso, de novo, né, como eu disse, fazer um vídeo sobre isso. Tem um livro excelente sobre esse tema, chamado Questioning Q, letra Q, né, que é do Mark Goodacre, mas acho que não tem em português esse livro. Mas se puder procurar, em inglês chama Questioning Q, né, questionando Q. É uma ótima introdução ao problema sinótico a partir de uma perspectiva já que tem se tornado forte, né, que dispensa a ideia do evangelho que quem conhece o problema sinótico sabe do que eu estou falando, mas não precisa saber também para a pergunta do Zalmir, não. Mas então, assim, essas citações, palavra por palavra. Aí, se fosse de Jesus, você poderia pensar: não, os discípulos decoraram palavra por palavra do que Jesus falou.
Tá, mas não é só nos trechos em que Jesus fala. É na descrição de uma cena, na apresentação de uma parábola. Isso acontece, né? Essa repetição, palavra por palavra, entre os textos. Então, é evidente e inquestionável a dependência textual entre eles. O que alguém poderia dizer é o seguinte: ah, beleza. Então, Marcos. O problema é o seguinte: é que, pela crítica textual, Marcos é o testemunho original que Mateus e Lucas tiveram acesso, né? E aí tem uma vertente que diz que Mateus e Marcos e Lucas tiveram acesso separadamente. E quando eu falo Marcos, Mateus e Lucas, entendam Marcos, Mateus e Lucas entre aspas, né? Os autores dos evangelhos que levam esses nomes. Mas Mateus e Lucas podem ter acesso de forma separada ao texto de Marcos, só que Mateus e Lucas compartilham coisas que não estão em Marcos. E aí alguns explicam isso dizendo que há uma fonte que Mateus e Lucas usam em comum, que é o chamado Evangelho que, ou simplesmente fonte que, né? Que vem de Quelle, que é fonte, simplesmente em alemão. Só que a gente não tem esse documento. É uma hipótese que ganhou força aí por alguns argumentos. Mas há uma explicação que dispensa o Evangelho que é que Mateus leu Marcos e Lucas leu Mateus. E mudou algumas coisas de Mateus. Mas beleza, se a gente fosse assumir que Marcos é o original, é o primeiro, né? E que Mateus e Lucas partem do texto de Marcos e desenvolvem usando outras traduções, a que eles tiveram acesso, como explicar o fato de que Mateus, um discípulo de Jesus, esteja usando como a sua principal referência para contar a história de Jesus um texto escrito por Marcos, que era um acompanhante de Pedro? Ele não escreveria nas suas próprias palavras, da sua própria memória, a sua própria versão? Então, assim, eu acho muito, 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 muito difícil, para não dizer impossível, e eu só vejo apologistas, né? Pessoas envolvidas na apologética, que é um exercício de defesa da fé cristã, que já parte sempre da premissa de que eles estão certos, e aí conclui que eles estão certos, né? É um raciocínio sempre muito circular. Eu só vejo apologistas tentando defender alguma a autoria tradicional desses textos. Se você perguntar para um acadêmico, inclusive acadêmicos cristãos, inclusive cristãos conservadores, como o Lee Martin MacDonald, que é um historiador e pastor conservador protestante dos Estados Unidos, o Lee Martin MacDonald reconhece que os evangelhos têm uma dependência textual, que não foram escritos pelos evangelistas, muito provavelmente, e o Lee Martin MacDonald até aceita que a segunda carta de Pedro certamente não foi escrita por Pedro. Então, assim, quando você faz a análise textual desses textos mesmo, você percebe uma série de coisas que torna essas narrativas tradicionais indefensáveis de um ponto de vista acadêmico. Ao ponto que pessoas que se beneficiariam muito das versões, das opiniões tradicionais, como por exemplo, segundo Pedro ter sido escrito por Pedro, um pastor se beneficia muito disso, porque ele consegue conferir grande autoridade para o texto dizendo que foi escrito por Pedro. Se ele falar que foi escrito por uma pessoa que não é Pedro, pô, como é que ele vai fazer uma pregação a partir desse texto? As pessoas vão ficar assim, mas não foi Pedro, e alguém falando em nome de Pedro, então é um farsante. Então não vão aceitar o conteúdo daquele texto. E a gente tem pastores, inclusive protestantes, inclusive de linhas mais conservadoras, como Lee Martin MacDonald, que reconhecem isso. Ou seja, as evidências têm que ser muito fortes mesmo, né? E são. Mas espero que tenha dado uma melhor ideia sobre essa questão do problema sinótico. Mas eu vejo que tem muitas perguntas sobre isso, então depois eu vou voltar nesse tema em um vídeo, tá? É um tema muito interessante, é um tema muito de Bíblia, né? Então eu tenho tentado evitar falar coisas muito história de Bíblia, muito Bíblia, assim, história de religião, quando eu falo história do cristianismo e tal, é até ok, mas quando eu fico falando de história especificamente da Bíblia, o pessoal reclama que eu tô falando de Bíblia demais. Mas tem muita gente que gosta também, né? Então sempre alguém vai reclamar, alguém vai gostar.